Mais uma vez eu saúdo a igreja na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos na presença de Deus. Estamos na presença do Todo-Poderoso. Estamos na presença daquele autor e consumador da nossa fé. Quem crê dessa forma? Jesus está na casa, irmãos. Jesus se faz presente em nossas vidas. Jesus se faz presente no templo. Jesus se faz presente em nosso lar. Nós estamos aqui na terra como estrangeiros. Verdade. Nós somos forasteiros na face da terra. O sangue do Senhor Jesus já nos comprou e fez cidadão dos céus. E é justamente sobre isso que eu quero falar essa noite. Amém? Aleluia. Deus me deu uma palavra e há uma visão, a grosso modo, talvez seria uma palavra até de culto de ensinamento. Mas nós tiramos essa palavra num culto de oração. E essa palavra me comoveu tanto, me alegrou tanto, que eu decidi estudar ela para pregar. Glória Amém? a Deus. Está no livro de 2 Coríntios, capítulo 6. Novo Testamento, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Isso. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Aos que nos acompanham através do YouTube, do Facebook, pega um exemplar bíblico. Medita na palavra conosco. Deus tem algo para o teu coração nessa noite, em o nome santo de Jesus Cristo. Amém? Versículo 1 do capítulo 6 de 2 Coríntios diz assim: E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: ouvite em tempo aceitável e socorrite no tempo da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora a salvação. Louvado seja Deus. Não dando nós escândalos em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tomamos-nos recomendáveis em tudo, na paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo e no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivamos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecidos a muito, como nada tendo e possuindo tudo. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis espreitados em vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém
Louvado seja Deus. Podemos aceitar em nome de Jesus. Irmãos, perdoe aí que eu estou um pouco gripado, viu? Então, de vez em quando vocês veem aí algum paninho na mão, não escandalize não, porque nós somos de carne, amém? De vez em quando adoecemos, mas Deus é bom, amém? Nós temos aqui uma mensagem poderosa. Nós temos aqui um ensinamento grandioso. Nós temos aqui uma lição de vida. Nós temos aqui um testemunho prático da história do ministério, da intimidade de Paulo para com a igreja de Coríntios. A Bíblia fala que Paulo, quando escreve essa carta, ele escreve essa carta num sentido de exortação, num sentido de dar exemplo de si próprio, que venceu e que tudo em Cristo é possível. Um exemplo de que nós não devemos se misturar. O certo é certo e o errado é errado. E essa advertência, Paulo escreve focado na igreja ou no ministério de Corinto, a igreja que ele fundou pela graça de Deus. Então ele tinha intimidade a exortar nesse nível, mas também serve para um contexto nos dias atuais, não só para o ministério, mas para todos os setores da nossa vida, para todas as áreas da nossa vida. Paulo ele começa dando uma advertência extremamente difícil de ouvir, porque quando confronta é difícil de ouvir. Quando aperta é difícil ouvir. O versículo 1: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Nós, como crentes, estamos aqui para lhe exortar, para que vocês saibam que a graça de Deus não pode ser inútil na vida de vocês. Como assim, pastor? A Bíblia nos ensina lá em Efésios, capítulo 2, que a salvação vem pela graça, por intermédio da fé. Nós cremos nesse favor de Deus. A graça é o favor que não merecemos, mas confiamos tanto que Cristo nos amou, confiamos tanto no amor de Deus e tem enviado Jesus para o Calvário no nosso lugar, que esse favor, essa graça enche nosso coração com fé, e nós não temos dúvidas que somos salvos em Cristo Jesus, que temos a presença do Espírito Santo em nosso coração, e por isso vivamos em fidelidade, obediência aos valores bíblicos, que é a verdade do Evangelho. Mas ele adverte que, olha só, não tome essa graça inutilmente. Não seja vão isso na sua vida. Tradução: não perca tempo na igreja. Se você não realmente entendeu, ou não acreditou, ou não quer viver essa graça, infelizmente está perdendo tempo na igreja. Jesus. Pastor, é difícil a palavra, não é difícil, né? Eu não tenho prazer em exortar, não tenho prazer em ficar contando bênção. Mas quem é eu? O meu querer ou o querer de Deus? Estamos aqui para agradar a homens ou agradar a Deus? Nós estamos aqui para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, ou estamos aqui para anunciar valores do pastor Assis? Meu pai. Se vocês forem guiados por mim, todo mundo vai para o abismo. Mas nós temos um amigo, o Espírito de Deus, que foi dado por graça, para que nós sejamos conduzidos por essa palavra a se unirmos eternamente a um Deus Todo-Poderoso que decidiu nos amar, decidiu nos socorrer, decidiu nos resgatar. Quem éramos antes de se encontrar com Cristo Jesus? Quem éramos antes do Senhor lá em trevas estender as mãos e falar: não, você é meu, não vai morrer não, você é minha, Satanás não vai te levar não, os vícios não vão te matar, o álcool não vai te destruir, as drogas não vão te afundar, a prostituição não vai te viciar. Eu tenho um projeto de vida plena, eu tenho um projeto de paz. A depressão, a angústia, a ansiedade que está destruindo a vida de tantas pessoas que nos ouvem, não só os que nos ouvem no bairro presentes, também pela internet, através do YouTube. O mal do século intitularam como a depressão, e nós sabemos que tem um dedo de Satanás na história. E por mais incrível que pareça, a grande maioria geralmente são cristãos. Aí fala: mas pastor, que história é essa? Não acreditam na graça que salva. Estão levando esse tão grande benefício, esse tão grande favor, essa tão grande provação que Cristo passou no Calvário, em amor às nossas vidas, estão levando em vão, inutilmente. E ele começa a expressar, olha só, versículo 2, porque diz: ouvinte em tempo aceitável e
Ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no tempo da salvação. E eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Por que ele fala para uma igreja que o dia da salvação é aquela hora, o tempo da salvação é naquela hora, o tempo aceitável é naquela hora? Todo mundo estava na igreja, todo mundo já não era crente, todo mundo não tinha aceitado Jesus. Mas quando ele fala que agora o Senhor te ouve, hoje Ele te ouve, hoje Ele te socorre, hoje é o tempo aceitável, hoje é o momento de conversão, de nascer de novo, de viver o Evangelho com verdade, com sinceridade. Tanta gente que está vivendo com o pé no mundo, o pé na igreja. Tanta gente que está na igreja e está pensando, eu não posso fazer isso. E na verdade era para dizer, eu não quero fazer isso. O mundo continua com ofertas, Satanás continua influenciando, o diabo continua tentando manipular. E às vezes, quando o crente não toma uma postura e fala, sou eu filho de Deus, eu nasci de novo, o sangue do Cordeiro me redimiu, eu estou na presença do Todo-Poderoso que cuida dos meus passos, e eu não vou andar em infidelidade, em desobediência e rebeldia, eu quero andar os valores de Deus, porque o Espírito de Deus, o meu amigo, o meu intercessor, não pode se magoar com as minhas ações, não pode se entristecer com as minhas falas, então eu vou andar com obras que glorifiquem o nome do Senhor. O tempo aceitável, o tempo de conversão, o tempo de salvação não é amanhã, não é semana que vem no culto especial, não é semana no mês que vem, no começo do mês, no culto de Santa Ceia. O tempo de aceitação não é o dia festivo, não é o dia de dores, o tempo de aceitação é hoje, amanhã não nos pertence. Quem é que pode garantir que amanhã está vivo? Você pode me apresentar uma grande agenda, compromissos, situações que estão planejadas há meses, mas quem dá a última palavra para mim e para a tua vida é Deus. E ele especifica o dia aceitável de conversão dos nossos atos é hoje. Muitas vezes essas palavras nós não entendemos, mas é para as pessoas que convivem na igreja. Já viu aquelas pessoas que visitam a igreja? Visitam um mês, 2 meses, 1 ano. Tem gente que está 2, 3 anos na igreja e nunca se levantou, nunca se decidiu, nunca reconheceu Cristo, nunca aceitou o Senhor Jesus. Já viu isso? Se torna sempre um visitante. Aos olhos de muitos, fala, é crente, velho. Está todo culto aí. Já está dando a paz do Senhor, senta lá, da glória a Deus. Mas nunca levantou a mão com compromisso e falar, a minha vida mudou. A partir de agora eu tenho dono. Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Nunca reconheceram. Porque estão no íntimo do coração com dúvidas. O tempo aceitável é agora. Paulo nos especifica e nós entendemos que a igreja é um templo de salvação. A igreja é um local santo, é um local sagrado, é um local onde nós tínhamos como local santo dos santos. Era um local santo, onde o povo aplicava suas orações, e o local santo do santo era onde os sacerdotes entravam para fazer os sacrifícios em perdão do povo. Lembra da história do Santo dos Santos? Que era dividido com uma tão grande cortina, que era um local tão sagrado que poucas as pessoas entravam uma vez por ano, e algumas com cordas amarradas se tivessem na cintura, porque se tivessem pecado eles puxavam e morriam lá, só de olhar ou tocar na arca, a arca do concerto, a presença poderosa de Deus. Sabe o que representa todo este local, o Santo dos Santos? Hoje o teu coração, hoje a tua vida, hoje a tua história, a tua intimidade com Deus. Nosso coração é templo do Espírito Santo, é o local santo dos santos. Não dá para tutubiar em 2 pensamentos. Se anda em pecado, e o pecado é oculto, só você sabe, se entrega a Cristo, se arrependa em oração, declare a sua voz ao Senhor, para que haja remissão, e você entre pelos céus, pelas portas. Aleluia. Não duvide, o tempo aceitável é hoje, não é amanhã. Só quem conhece a sua vida é Deus. O pastor não está aqui para julgar. Eu sempre digo, eu não sou maior ou melhor do que ninguém. Eu preciso dessa palavra contra vocês. Mas se essa palavra está sendo expressa é porque tem um endereço certo. É porque tem um coração para trabalhar. É porque tem uma alma para converter. E vale mais uma alma do que o mundo inteiro. Se essa palavra entrou no coração dos que estão nos assistindo no YouTube, dos que estão nos ouvindo nas ruas, ou dos que estão presentes, eu já estou farto de alegria e exulto no Senhor, porque eu sei que essa palavra vai dar fruto. Ela não volta vazia. Ela é poderosa e fiel. E o versículo 3 fala, não damos nós escândalos em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado.
uma tão grande nuvem de testemunhas. Hebreus 12:1. Hebreus 12:1 nos lembra que somos vigiados constantemente. E o alvo, muitas das vezes, não é só a pessoa, mas também o ministério. Quando as pessoas passam à frente do ministério, elas querem olhar dentro da igreja e ver um povo santo, de boas obras, que estão glorificando o nome do Senhor, que estão separados do mundo, que não andam conforme os valores do mundo, que a moda do mundo não pode influenciar na igreja, que estão ali focados em ser diferentes, estão ali focados em andar com fidelidade, a qual o brilho, o rosto do trono do Senhor reflete em nossas vidas. As pessoas vão olhar para a irmã Maria mudou. Rapaz, a irmã Maria está com uma glória, uma graça, uma alegria, uma paz. A irmã Maria, onde passa agora, eu sinto prazer em ouvir ela falar. A presença de Deus tem que nos inundar. O ministério, ele não pode ser censurado. Sabe por quê? Se alguém encontra pecado e falha, erro, apontamento no ministério, esse ministério nunca mais consegue se levantar. Os que estão dentro, às vezes continuam ou saem, mas é raro alguém entrar novamente. Surge um bloqueio, esse bloqueio é demoníaco. O testemunho do ministério não é outro a não ser o meu e o seu. Aleluia. Versículo 4. Antes, agora daqui em diante nós vemos Paulo ensinando como deve ser crente. Eita Jesus, é forte. Pastor, se estão ensinando, olha só, ouve, se estão ensinando em algumas igrejas aí, que se você é pobre você tem pecado. Se você não tem bens e dinheiro, é porque você não tem a vida no altar. Se estão ensinando aí você seguir o teu coração em paredes pretas, onde na hora da pregação tudo fica escuro para que você se foque com o seu coração em Deus, cuidado. O culto nosso é racional, o nosso culto não é sentimental. Estão pregando sentimento e a Bíblia nos ensina que o coração do homem é tolo, pobre, enganoso, te conduz ao erro. Nosso culto não é sentimental, nosso culto é racional. Nós pensamos, entendemos e raciocinamos com todo o nosso ser para a glorificação do nome de Jesus. Se estão pregando um outro evangelho que está te induzindo ao erro, cuidado. O evangelho que a Bíblia nos ensina, nós vamos ver a partir do versículo 4. Olha o evangelho de Jesus Cristo. Olha o evangelho do maior pregador, que maior ministrou e que mais fundou ministérios na face da terra. Apóstolo Paulo, versículo 4 diz: antes, como ministro de Deus, Paulo escrevendo a carta para aquela igreja. Essa carta serve para a Aninha. Essa carta serve para o Lucas. Essa carta serve para a Raíssa. Essa carta serve para a pastora, para a irmã Silvia. Essa carta serve para a irmã Maria, para o Marcelo. Essa carta tem que mudar as nossas vidas. Essa carta tem que entrar no coração do pastor Assis. Eu tenho que viver essa carta. Olha o que ele diz: antes, nós como ministros de Deus, tomamos-nos responsáveis, recomendáveis em tudo. Nós temos que ter referência em tudo. Nós temos que dar bom exemplo em tudo. As pessoas podem falar: e o irmão Lucas? Não, aquele é um de Deus. É recomendável. Pode ir lá, ele vai fazer uma oração. Pode ir lá, ele tem uma palavra de conforto. Pode ir lá, eu sei que ele vai fazer uma campanha no seu lar. Pode ir lá que quando ele ora, a enfermidade cai. Pode ir lá que quando ele profetiza, Deus honra. Nós temos que ter essa referência, irmãos. Mas como que eu consigo esse nível de intimidade? Pagando o preço. Tornando-nos recomendáveis em tudo. Na muita paciência. Eu enxergo aqui o início do ministério. Bem, irmã Maria, no comecinho, a senhora começou a aceitar Jesus, começou a andar na igreja, começou a frequentar o ministério, começou a ter compromisso. E tudo é difícil no começo. Mas Deus te envolve numa força chamada força do primeiro amor. E essa força do primeiro amor é tão intensa que você não vê bloqueio, limites, que você não se vê nada que possa te embarrar. Você quer sim, só na presença de Deus. É por isso que Ele nos enche. E quando Ele nos enche, entenda só, Ele nos dá muita paciência. Muita paciência nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Começa aí. Você tem que aprender a orar. Tem que aprender a crer. Isso vem com paciência. As pessoas que entram na igreja 2 meses depois falam assim: eu orei, Deus não respondeu, eu vou embora de novo. A semente não foi em terra fértil. Estava envolvida com o mundo. Estava levando a graça em vão. Inutilmente estava na igreja. A paciência é o primeiro foco. Eu acredito no meu Redentor. Ele vive, me conhece, me entende. Ele me chamou para a tua graça.
Eu sei que as mãos dele não se desprendem da minha. Eu sei que os meus passos continuam em seus caminhos. É o Senhor que me sustenta. Eu tenho paciência nas aflições. Eu sei que todas as aflições o Senhor me livra. Vem dificuldades, irmãos. Não vem falar para mim que ser crente é fácil, moleza. É riqueza, prosperidade, alegria e paz. Não. É tribulação. Tem provação. Tem necessidade. Tem ou não tem, irmão? Tem hora que a gente sofre, não? Já chorou? Quantas vezes nós estamos angustiados? Quantas vezes estamos ansiosos? E o nosso refúgio é a oração. Aleluia. O nosso refúgio é ter paciência, sabendo que Deus nos enxerga, sabendo que Deus não nos abandona, sabendo que Deus é fiel e que tudo a seu tempo virá a vitória. Glória a Deus. É assim. Aflições, necessidades e angústias. Repara que as aflições começam e a primeira coisa que Deus faz, se o cabra tem muito lá no mundo, ele arranca tudo. Foi assim comigo. Tinha uma vida estável, de repente estava orando, pedindo um feijão, porque estava comendo arroz puro. Deus arranca tudo para saber onde está o seu coração, onde está a sua fé, onde está a sua confiança. Aí depois que ele começa a te dar necessidades, ele começa a permitir que a angústia chegue em você, para que você saiba como clamar ao Senhor. A Bíblia fala que Deus está presente no momento da nossa angústia. Pertinho está o Senhor. Esse é o momento de angústia. Ele sabe o que você passa. Ele sabe as suas necessidades. Ele sabe tudo o que você precisa. Mas Ele quer que você clame a Ele. Quer que você peça a Ele. Ele quer formar intimidade. Ele quer realmente estruturar você na dor. Pastor, que difícil é. O crente é provado no fogo. E o fogo serve para purificação. Ouro. Nosso irmão ali é joalheiro, né? Conhece um pouquinho de ouro. Conhece muito de ouro. Eu estou falando, né? Sendo modesto. Conhece muito de ouro. Entende. Sabe o valor da classificação e da pureza do ouro. Mas você só consegue o melhor metal como ouro quando ele é lançado à fornalha, ao fogo, para que toda a impureza seja retirada e fique sim um metal precioso de alto valor. É assim. A vida do crente é assim. Se você não passa aprovação, cuidado. Esse evangelho que você está vivendo aí é frouxo. Pastor, que palavra dura é. Se você está vivendo numa igreja que você não incomoda o inferno, que ninguém te acusa, te aponta, que ninguém fala mentira, que ninguém corre atrás, que ninguém te causa nenhum tipo de perseguição, cuidado. Seus passos estão no caminho largo, você não sabe. O caminho para o céu é um caminho largo, abastado, feliz, ou um caminho estreito, duro, difícil? A Bíblia nos fala sobre dois caminhos. E são poucos os que entram no caminho estreito. São poucos os que entram no céu pelas portas. Louvado seja Deus. Olha, versículo 5, como é difícil, irmãos. Nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos árduos. Em algumas traduções falam assim, nos trabalhos forçados, nos trabalhos, nas vigílias ou nas noites sem dormir, no jejum. Aí nós falamos, mas aqui não tem açoite. Que história é essa? Crente passando açoite? Talvez em nossa nação não. Mas se você for num país comunista, entra numa Coreia do Norte, seja crente lá dentro. Entra na China, no Japão, entra na Índia. Prega o evangelho com liberdade para você entender o que é esse versículo. Padecer com açoites, padecer com prisões, padecer nos tumultos, porque todo mundo vai tumultuar, toda a população em volta vai contra. Às vezes nós temos todo um contexto para pregar o evangelho com liberdade, com graça e com plástico. E nós não enxergamos o que as outras nações sofrem para ter a liberdade que nós temos. Prisões, açoites estão acontecendo. Vai na África, prega o evangelho lá na Somália. Pessoas estão sendo enterradas vivas, porque reconheceu a Jesus como Senhor e Salvador, porque não abre mão, mesmo virando mártir, mesmo vendo seus filhos sendo mortos, mesmo vendo seus pais, sua esposa, seu esposo, mesmo vendo a tortura acontecendo, mesmo sendo levado a prisões e a serviços trabalhosos forçados. Na China, as pessoas são condenadas no mínimo de 15 a 25 anos quando são pegas pregando o evangelho, no trabalho forçado, comendo uma vez por dia. Esse é o evangelho. Se morre como mártir, mesmo com todas essas injustiças acontecendo, a porta do céu está aberta.
Isso é uma recomendação de Paulo, ser crente. Louvado seja Deus. Aí entre as partes boas da parte do Senhor, né? No trabalho forçado, nas vigílias e nos jejuns, buscar ao Senhor de madrugada fortalece. O jejum mata a sua carne, te aproxima de Deus. A grande verdade é que hoje, para jejuar e para entrar na vigília buscando ao Senhor, está cada vez mais difícil. Mas essa luta é pessoal nossa. Nós temos que aprender que a nossa carne corrobora a luta, batalha contra o Espírito. Temos que vencer essa situação. Amém? E aí tem a graça de Deus. Versículo 6. Na pureza. Porque quando você já começa a vencer as tribulações e provações, Deus começa a colocar no seu coração pureza. Lembra quando Jesus falou? Aquele que não for como uma criança jamais entrará no reino dos céus. Olha a pureza do coração de uma criança. É um exemplo ou não é? É um espelho de vida ou não é? É um exemplo a ser adotado ou não é? Quando fala em impureza, é que o coração do homem já foi esmiuçado a incredulidade, aquela pedra, aquele coração calcificado foi arrancado, e o coração de carne foi colocado lá, cheio da graça, cheio da presença e cheio de pureza. A fé nos gera isso, a palavra nos gera isso, a confiança em Deus nos gera isso. Louvado seja Deus. Na ciência, algumas traduções falam no conhecimento ou no saber da palavra. Irmão, crente que não lê a Bíblia é derrotado. Crente que não lê a Bíblia é derrotado. A palavra nos ensina para crescer na graça e no conhecimento. A graça vem através da oração, mas o conhecimento tem que ser bíblico. Se você não conhece a Cristo, você não conhece a Deus pelas Escrituras, eu costumo dizer que é como um crente grande, forte, apresentável, mas fraco, raquítico espiritualmente, reprovado espiritualmente, vulnerável espiritualmente. Ele se apresenta, mas não tem conteúdo. É como aquela figueira abrindo o caminho, cheia de ramos, folhas verdes, exuberantes, mas sem nenhum fruto. Jesus chega e amaldiçoa ela. Ela murcha, seca e morre no caminho. É assim, não? Nós temos que entender que nós estamos vivendo um tempo de conhecer. Quanto mais você conhece ao Senhor, mais Ele se apresenta e se revela com o poder na sua vida. Longanimidade, essa longanimidade e benignidade, em algumas palavras estão paciência e bondade. É mais fácil de entender, né? Longanimidade, paciência. Benignidade, bondade. A gente começa a entender as dificuldades. Porque aqui para nós, quando você está no mundo, é cada um para si. Você está no mundo, é raro às vezes que você olha para uma pessoa, sente algum tipo de sentimento e se dispõe a ajudar. O coração do homem, do ímpio, daquele que é descrente, é um coração duro. Só quer saber de si. A sua vontade de olhar para o seu próprio inimigo e falar assim, eu trabalho para ter. Não quero saber, cada um se vire. É Deus por um, por todos, porque assim é o negócio. Deus, cada um para si, Deus para todos, é isso? Ou glória, cada um para si, Deus para todos, é mais ou menos isso. Mas quando você começa a andar nos caminhos da verdade, quando o Espírito de Deus começa a ser o teu amigo, ele começa a colocar no teu coração os valores que a Bíblia nos ensina, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Amor. O amor tem vários setores. Nos enche de paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Ele começa a transformar a sua vida. Os frutos do Espírito começam a modelar o teu caráter. Precisamos desses frutos. Louvado seja Deus. No Espírito Santo e no amor não fingido. Esse amor não fingido já não é só ao ímpio, ao próximo na rua, mas esse amor não fingido é para você mesmo. Pastor, como assim? Sim. Tem gente que mente para si mesmo. Você está bem? Estou. Está firme? Estou. Glorificando? Estou. As pessoas que se intitulam muitos, mas na hora realmente de como honorado tem medo. Na hora realmente de se dispor para a obra tem medo. Mente para si. Fala que está bem. Mas existe alguma coisa no coração que dá legalidade ao diabo para a acusação ter efeito. Nosso inimigo é acusador. Nosso inimigo nos sonda, de longe, ao derredor, ele fica pesquisando quem é o Marcelo. Vamos saber quem é o Marcelo. Satanás está de longe, com legiões de demônios, estudando a vida. Deu um exemplo aqui do Marcelo, mas não dava mal não, é só um exemplo.
O nosso inimigo não é justo, ele não tem misericórdia, ele não vê limitação de tempo. Quando tiver uma oportunidade, ele entre. O processo de entrar é para matar, roubar e destruir. Que o nosso amor para com Deus, para conosco, para com o próximo seja vívido, real, verdadeiro. Não engane a si próprio. O pecado dá esse tipo de ilegalidade que está escondido em nosso coração, que ninguém sabe. Ninguém sabe. Quantas vezes Deus revela para desmascarar, para que a pessoa seja revestida, perdoada, remida, santificada, porque tem projeto grande na vida da pessoa. Louvado seja Deus. Versículo 7. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Uns estão dizendo à frente e atrás, ou como é que fala? Versículo 7. Na defesa e no ataque. Em todos os setores da nossa vida, nós temos que ter a justiça como arma principal. Aleluia. Quando você é justo, Deus ama a justiça, irmãos. Você quer conhecer o caráter de Deus? Eu vou resumir. O caráter de Deus, Criador dos céus e da terra, é aquele que realmente nos ama e deu seu Filho Jesus. O caráter dele é verdade, justiça e amor. Ele não vai se contradizer. Ele sempre vai ser verdadeiro. Nunca vai encontrar justiça. E ele sempre vai te amar. Mas ele não vai deixar, porque te ama, de ser verdadeiro ou ser justo. Então ele nos ensina a viver na justiça. Essa é a nossa maior defesa. Ser verdadeiro e justo. Aleluia. Qualquer confronto do diabo, seja justo. Qualquer acusação do diabo, seja justo. Qualquer oferta do diabo, seja justo. Não aceite, recuse, aprende a falar não, e não com cara de não. Mas se não, será? Pega, não sei. Não ser bom, né? Esquece. Seja crente, tenha autoridade, viva o evangelho no poder. Satanás está te levantando aí ou não? Tem provação, porque crente que está indo para o céu está vivendo um período de tribulação incrível, intenso. O diabo está se levantando de forma intensa. Se a tua vida está muito acomodada, cuidado, porque o arrebatamento está para acontecer. Os sinais estão todos praticamente acontecidos. O que nós vemos é praticamente o evangelho chegar a todas as nações e o fim chegar. É o que eu estou vendo, porque os demais já está tudo concretizado segundo a palavra de Deus. Vivamos esse evangelho, irmãos, em nome de Jesus, por honra. Aí ele começa a classificar. Quando vivemos a justiça de Deus, versículo 8, seja por honra ou por desonra, seja justo. Seja por boa fama ou por má fama, seja justo. Como na mente de muitos, enganador ou sendo verdadeiro, seja justo. Como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. Sabe esse negócio de quando você vive na justiça, que não tem pendência, que você pratica o que é correto, que é aceitável aos olhos de Deus, que é segundo os valores da palavra de Deus, você pode andar em qualquer lugar. O inimigo pode cercar você em qualquer lugar, pode formar qualquer armadilha, qualquer cilada preparada. O projeto às vezes olha aos olhos humanos e fala: esse é infalível. Se o cristão passar por essa situação, ele morre na fé. Mas quando você é justo, você nunca está só. Sempre é escape, sempre há vitória. Às vezes Deus permite algumas situações para reavivar sua fé. Teve situações na minha vida, irmã, que eu estava tão desmotivado aqui, a prova estava tão difícil. Eu descia para vir para a igreja, eu e minha mulher, que a lágrima descia nos olhos. Senhor, há anos eu estou pregando para minha mulher, e minha mulher dirigindo o culto para mim. Que glória nisso, que excelência nisso, que frutos há nisso. Senhor, por que eu permaneço aqui? Eu vou parar. Quer saber uma coisa? Vou fechar isso daqui, vou procurar um ministério para congregar. Quem sabe eu me enturmo, porque às vezes você tem necessidade de ser visto. Às vezes você tem necessidade de conforto, de coletividade, de humanos ao teu redor, só para ser visto. Você não quer se destacar não, você só quer se sentir bem no meio de crentes. E eu sentia nas situações tão difíceis, a ponto de querer parar, mas continuando na justiça, pregando a verdade, banco vazio, e não importa, se estiver cheio vazio, a pregação vai ser a mesma. Glória a Deus. E aí Deus, eu falo que Deus é especialista em formar situações para se apresentar para nós, e é verdade.
o momento mais fragilizado, que o coração mais pendia para parar, recebo um convite para pregar numa igreja imensa, de grande, em torno de 900 a 1000 membros, luxuosa, grandiosa. Eu chego na igreja, a igreja tinha vaga para estacionamento específica para o pregador, tinha manobrista para levar o carro. Eu entrei na igreja, a igreja com vários telões, assim, coisa de luxo. O altar, meu Deus do céu, tinha umas 60, 70 obreiros naquele altar, tudo em pedra de granito, ar-condicionado geladinho, aqueles bancos em couro que era melhor do que o sofá da minha casa, meu sofá velhinho, luxo total. A igreja lotada, o grupo das irmãs se levantou para cantar, quase 200 irmãs sendo regidas por uma, e aquele negócio perfeito, aquele louvor, aquela orquestra, parecia um The Voice, negócio era de primeiro mundo. Eu falei, Jesus, que eu vou pregar numa igreja tão perfeita, sendo que eu estou pregando para minha mulher há anos sozinho naquela igreja. Eu vou pregar uma palavra de bênção, vou pregar uma palavra de glória, vou pregar uma palavra de autoestima, vou pregar aqui uma palavra de vitória. Estudei, calculei, analisei, preparei, e na hora Deus muda a palavra. Eita, palavra dura. Mas por que, Senhor? E eu não entendi porque Deus mudou a palavra. Porque Deus muda a palavra é dele, a palavra é minha. E no final, Deus falou assim para mim, agora levanta e pede para um, no final, última oração, pede para um orar para o outro. Eu falei assim, irmãos, em nome de Jesus, levante, exerça a sua fé. Deus nos coloca no meu coração para que vocês vá ao teu irmão, não que está ao seu lado, vá ao que está mais distante, porque o que está ao seu lado já te conhece. Vá ao que está mais distante, a igreja é grande, escolhe uma pessoa, põe no ombro, uma mão no ombro dela e olha, abençoando a vida dela. Ninguém saiu do lugar. Jesus falou para mim, tá vendo? Continua sendo justo, a palavra continua operando. Uma igreja perfeita aos olhos humanos, mas ninguém conversa um com o outro. Aqui rege 200 irmãs, as irmãs não falam uma com a outra, nem com a regência. Os pastores que estão lá em cima, todos brigando um com o outro. Meu Deus. Irmãos, Deus sabe o que faz. Nós às vezes não entendemos, mas eu saí de lá revigorado. O Senhor continua sendo fiel. O Evangelho continua sendo a sua maior arma. Viva esse Evangelho com justiça. Amém? Você pode ser desconhecido para alguns, mas Deus te faz conhecidos para muitos na continuação. Como morrendo e eles que vivendo. É verdade. Tem hora que a gente fala, meu Deus do céu, o fim está próximo. Aí Jesus vai com uma palavra, te dá um vigor, uma virtude, uma força, te dá uma alegria, te dá uma paz, te levanta até fala, Senhor, eu tenho gás para mais 40 anos. Aí sossegado, lembra de Caleb? Mas rapaz, pode vir a prova que eu estou aqui. O Jesus nos faz isso. Olha só, castigados e não mortos. Tem hora que a situação é tão complicada que você fala, aqui eu vou ficar. E Jesus fala, não, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tanta gente morta espiritualmente. E querendo Deus, agindo Deus, operando Deus, o Senhor levanta. Ele tem essa graça, essa autoridade, esse poder. Contristados, mas sempre alegres. É verdade. O mundo pode estar de perna pro ar, você pode estar com a geladeira vazia, as contas acumulando, pode estar doente, pode estar num sofrimento tremendo. Você fala, rapaz, você não fica triste não? Não, estou alegre. Jesus está no controle da situação e eu sei que tudo isso vai passar, porque eu não estou só e eu não sou filho bastardo. Meu pai está no comando da história. Glória a Deus, é assim, Jesus. Evangelho a ser vivido, irmãos. Não é um evangelho de prazeres, é um evangelho de glória, de poder. O versículo 11, louvado seja Deus, o tempo já foi. Vamos tentar resumir aqui. E o versículo 11, ele fala assim, Paulo fala no Coríntios, olha só, a minha boca está aberta para o seu coração, para vós, e o meu coração dilatado, meu coração também está aberto, e eu quero essa mesma comunhão com vocês. Aleluia. Paulo escrevendo e expressando, os meus ensinamentos, os meus exemplos de vida são o marco do meu amor. A minha boca pronuncia a verdade e o meu coração pronuncia a verdade. Eu quero que vocês sejam assim comigo. Se abram conosco, quebrante o coração, tenha paz, comunhão, tenha unidade entre si. Louvado seja Deus. E ele especifica aqui, no versículo 4, quando há comunhão, Deus muda a história. E ele pede aqui, no versículo 14, não vos prendais a um jugo desigual com o infiel. Sabe o que é jugo? Quem é do interior talvez lembre. Jugo ou cangalha ou canga.
Aqui no Brasil fala cangalha, lá no Nordeste, se não me engano, né? Jugo ou cangalha é mais ou menos assim. Imagina dois bois lado a lado arando a terra ou arrastando uma carroça. Geralmente, o que segura esses dois bois é um jugo ou uma cangalha. É uma estrutura de madeira que coloca na altura do pescoço de cada boi e eles têm que ser compatíveis para ter força suficiente para fazer o serviço. E se imagina, coloca do lado direito um boizão forte, maduro, cheio de graça, força, grande, e do outro lado bota um boi velho, frágil, cansado, debilitado. A carroça vai andar perfeita? Vai pender do lado. A terra lacerada com perfeição vai parar no meio do caminho. Quando ele fala e dá esse exemplo do jugo, é para nós entendermos que espiritualmente existe sim um jugo espiritual. E ele começa a dar exemplos desse jugo. Ele começa a dar um exemplo. E olha só, o versículo 14. Não vos prendais ao jugo desigual com os infiéis. Tradução. Se você é fiel a Deus, não vá se embaraçar com quem é infiel. Quando eu falo embaraçar, irmãos, não é não cumprimentar, virar inimigo, virar o rosto, não. É não ter relacionamento. Amém? Não ter relacionamento, algum tipo de comprometimento, convivência a ponto de influenciar a sua vida. Amém? Porque, aí começa a dar exemplo, por que sociedade tem a justiça com a injustiça? Fala para mim, o que é justo com o injusto consegue ter comunhão? Olha só, e que comunhão tem a luz com as trevas? Aonde entra a luz, as trevas são dissipadas. Não dá para coabitar as duas no mesmo ambiente. E que concórdia há entre Cristo e o diabo? Tem alguma coisa em comum? Jesus Cristo veio desfazer as obras de Satanás, veio nos prometer vida plena e abundante, veio com a promessa de quebrar o jugo da maldição, da condenação e nos levar para os céus. E Satanás não, pelo contrário. Ele veio para se vingar de Deus através das nossas vidas. E o propósito é matar, roubar e destruir. Ele está condenado e quer levar sua alma para o inferno. Então não há nada que se compare. Repare que nada há para a gente comparar entre Cristo e Satanás. Ou com que parte tem o fiel com o infiel? Ou que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Quando fala o templo de Deus, irmãos, somos nós. Lembra que eu falei? Deus não habita em um templo feito mão por mão de homens. A igreja somos nós. Nós somos o corpo de Cristo. Somos membro. E Cristo é o cabeça da igreja. Mas responda para mim, que consenso há aqui? Que comparação, que igualdade há em nós cristãos, templo do Espírito Santo, com ídolos? E quando eu falo em ídolos, é em todos os setores. Em ídolos de adoração através de imagens. Aquele negocinho de ter a imagem da Aparecida lá em cima da geladeira, joga aquilo lá, irmão, aquilo é para o inferno, lá não é de Deus não. Aquele negócio de ter um cartazinho de paz e cício, joga isso para o inferno, queima esse negócio, não é coisa de Deus não. E quando a gente fala em ídolos também, é ídolos materiais. Às vezes divide o coração e quer colocar em segundo plano o Cristo Jesus, o Espírito Santo, pelo carro importado, pelo apartamento triplex, pelo cartão de crédito sem limite, pelas vantagens que Satanás está oferecendo para que quebre o vínculo da intimidade, para que quebre e mate a sua fé, para que te afaste da verdade. Nosso coração não pode, o nosso coração em primeiro lugar é a presença de Deus. Priorize isso, priorize essa verdade, amém? Porque sois vós templo do Deus vivente. Realmente essa é a verdade. Ele nos prometeu que habitaria em nós, que andaria conosco. Que coisa maior e melhor, irmão? Se você fala, rapaz, aquele cabra ali é endemoniado, o diabo destrói, maltrata, açoita, bate, espanca, dá doença, a vida daquele homem é uma miséria, uma desgraça. E a gente olha e fala, misericórdia. Olha para o crente, Deus habita no teu coração, Ele anda do seu lado, com uma sombra à sua direita, Ele vai na frente, vai à retaguarda, Ele te protege com anjos, Ele te dá paz, vida plena, abundante, Ele te prospera, Ele é o Senhor dos senhores, todas as batalhas Ele te dá vitória, Ele é a condução da sua vida para os céus. Tem diferença ou não? Temos que valorizar isso, irmãos. Temos que ser crentes em espírito e em verdade, amém? Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Olha só, versículo 17, para encerrarmos. Pelo que sai do meio deles,
e apartai-vos, diz o Senhor. Irmãos, tudo que você vive no dia a dia, tudo, nós reconhecemos. Se aquele cabra ali é um cabra de Deus ou não, se aquela mulher ali é a mulher de Deus ou não. Tem pessoas que vêm na minha casa, e pessoas de muitos anos de crente, irmãos, pessoas que ficaram à frente de ministério por décadas, pastores que você olha assim, você fala, rapaz, é um de Deus. Começa a conversar com ele, as palavras só é de falar mal do outro irmão. Ah, mas aquele irmão, pelo amor de Deus, não, você viu o que ele faz, você viu o que ela faz? Ah, não sei, falou tanto mal, eu falei, para, irmão, só um minutinho, você vem na minha casa, está jantando com a gente, que glória, né? Seja muito bem recebido, né? Volte mais vezes. Mas vamos mudar de assunto. Na sua igreja só tem gente que não presta, só tem desgraça, só tem coisa ruim. Fala para mim o que tem de bom lá. Jesus Cristo está lá, a graça do Senhor está lá, tem gente salva lá, tem alegria lá, o Espírito Santo está lá. Conta para mim as coisas boas. Porque tem coisa, irmãos, que não é título, não é cartão de pastor, de pastora, de missionário, de missionária, de obreiro de igreja, que vai te trazer comunhão com Deus. Não. Corre desse tipo de pessoa. Aleluia. Corre desse tipo de pessoa. É infiel e está no meio dos fiéis. Entendeu? Se envolvamos com pessoas que têm a vida no altar, levemos a palavra para que haja mudança. E assim o Senhor diz assim, ó, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Quando fala em tocar, é em participar. E sabe como nós participamos, muitas das vezes? Só em dizer o amém. Nós às vezes tomamos o jugo da maldição em nossas vidas, numa pregação que não é uma pregação, por exemplo, está lançando uma maldição na igreja, e você bate palma e glorifica, amém. Você concorda que assim seja? Quantas coisas erradas estão acontecendo, e Cristo está falando, não toma parte disso não. Não toma parte disso não. Tem muita igreja aí que se intitula cristã, mas é seita, quebra os valores bíblicos, permite a bebida alcoólica, permite a jogatina, sabe, não há pastor, não aceita dízimo e oferta. Tem muita coisa que quebra, e as pessoas falam, não, ali é homem de Deus, é mulher de Deus. Cuidado, irmãos. Ai, Apocalipse capítulo 22, é daquele que tiraram ou acrescentaram uma só vírgula deste livro, dessa doutrina, dessa palavra. Será tirada a salvação, a parte dele na árvore da vida, da eternidade com Cristo. Então entenda, não participe dessas coisas. O Espírito Santo de Deus, que é teu amigo, teu intercessor, é o íntimo parceiro, ele vai te conduzir, e você vai ter razão ou certeza daquele que é e daquele que não é, daquele que faz e daquele que não faz. Aleluia. Amém? Ganhe essa intimidade com o Senhor. E diz o Senhor, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Todo-Poderoso Deus. Aleluia. Todo-Poderoso Deus. Todo-Poderoso Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, glorificado seja bendito o nome santo do Senhor. Vem no meu coração agora o último versículo. Versículo 5 do capítulo 1 de Efésios. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da tua vontade. Somos filhos. Glória a Deus. Nós somos co-herdeiros de Cristo. Aleluia. Segundo a vontade, a bondade, a grandiosidade, a misericórdia, a graça de Deus. Ele nos elegeu como filhos. Sai daqui sabendo que você é amado. Sai daqui sabendo que você não está só. Sai daqui sabendo que o Espírito Santo, ele te direciona para os bons valores. Sai daqui sabendo que as suas provações, os seus choros, as suas lutas, as suas orações estão sendo acompanhadas por Deus. E esse é o Evangelho. Sai daqui não se conformando com o que o mundo te oferece, mas sai daqui sabendo que o preço a ser pago tem uma coroa na eternidade. Sai daqui sabendo que Jesus Cristo se agrada dos seus feitos quando você anda com fidelidade e obediência a essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. Que essa palavra venha frutificar em cada coração. Aleluia. Que o nome de Jesus seja glorificado pelo nosso testemunho de vida. Que nós possamos verdadeiramente